1 Reis capítulo 6, 7 anos edificando a casa do Senhor. 480 anos depois de Israel deixar o Egito, no 4º ano de reinado do rei Salomão, no mês de Ziv, que é o 2º mês do calendário judaico, iniciam a edificação da casa do Senhor. A casa tinha 60 côvados de comprimento, o que equivale a 27 metros, pois cada côvado corresponde a 45 centímetros, e 20 côvados de largura, ou 9 metros, e a sua altura era 30 côvados, 13 metros e meio. O pórtico de entrada, ou o lugar coberto da entrada do templo, era de 20 côvados, 9 metros, e a largura igual à do templo. A casa tinha janelas de gelósias, que é uma grade com frestas de madeira para proteger da luz e do calor, através da qual se pode ver de dentro sem ser visto de fora. Existem fotos delas na internet. Se você tiver curiosidade como eu, procure lá. Havia compartimentos dentro da casa, ao redor e embaixo, tendo grandes vigas para apoiar e sustentar o templo. Todo o templo era feito com pedras preparadas, que eram trazidas e encaixadas umas às outras, evitando que tivessem que usar qualquer instrumento de ferro que pudesse se ouvir durante a construção. Imaginem a perfeição com que as pedras eram talhadas, pois elas se encaixavam perfeitamente umas às outras, sem precisar de nenhum ajuste, nenhuma ferramenta para uni-las. Eu quero fazer um parênteses aqui, para lembrar que Jesus é a pedra viva, eleita por Deus, e nós também como pedras que vivem. 1 Pedro 2, 4 a 5 diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entendemos aqui a importância da comunhão com os irmãos. Uma pedra sozinha não constrói uma casa. Então, cada um de nós, depois de moldados e talhados pelas mãos do Senhor, somos unidos a outras pedras que edificam o reino de Deus nessa terra. Quem rejeita essa pedra, rejeita o Senhor. Mas voltando ao capítulo que estávamos, porque eu não resisto, e como eu falei, as coisas só se encaixam se o Novo e o Velho Testamento estiverem ligados. O verso 8 fala das câmaras, que ficavam do lado direito da casa, onde se chegava por uma escada, em formato de caracol, para se chegar à câmara do meio e do meio até a terceira câmara. Acredito que sempre que estamos dentro da casa do Senhor, temos que subir e subir, se quisermos alcançar degraus mais altos de conhecimento e aprofundamento na palavra. Fazer parte da casa já é muito bom, mas quanto mais nos empenhamos em subir degraus nesta casa, mais perto ficamos de conhecer os segredos do Senhor, que estão escondidos em Cristo Jesus, e mais longe ficamos do pecado, que está sempre ao nosso redor, querendo fazer com que voltemos ao nosso estágio inicial de pedra bruta, que não se encaixa nas paredes da casa que o Senhor quer que edifiquemos. Mas voltando ao texto novamente, o versículo 11 diz que veio a palavra a Salomão dizendo que aquela casa que estava sendo edificada ao Senhor só se manteria em pé se eles andassem nos estatutos do Senhor, fizessem seus juízos, guardassem seus mandamentos e andassem neles. E então o Senhor confirmaria o que falara Davi. Então, como é que a casa, que no caso somos nós, se mantém em pé, se nem ao menos conhecemos os estatutos e as ordenanças? A palavra diz em 1 Coríntios 10, 12, que aquele que julga estar firme, cuide para que não caia, e só não vai cair aquele que obedecer os juízos e estatutos estabelecidos por Deus. E você só pode obedecê-los se os conhecer. Entende a importância de conhecer esta palavra para não pecar contra ela? Ah, mas o Espírito Santo me dirige. Sim, ele te dirige, mas por esta palavra, porque ele mesmo é a palavra.
Bem, o versículo 3 diz que assim agindo, o Senhor habitará no meio dos filhos de Israel e não desamparará seu povo. E assim, Salomão edificou a casa e a acabou. As paredes foram cobertas com tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto, e o soalho ele cobriu com tábuas de cipestre. E também edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro até as paredes para o oráculo do Senhor, para o Santo dos Santos. O templo anterior tinha 40 côvados, e todo o cedro, por dentro e por fora, era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, não se via as pedras. E no oráculo, na parte mais interior, colocou a Arca da Aliança. Esse oráculo media 20 côvados de comprimento, ou 9 metros, por 20 de largura, e era todo revestido de ouro puro, inclusive o altar. Toda a casa por dentro era revestida de ouro, e ele colocou uma cortina diante do tabernáculo e o revestiu de ouro. Aqui é importante lembrar que essa cortina foi a que se rasgou de cima para baixo, quando Jesus terminou sua obra e entregou seu Espírito na cruz. Mateus 27:51 diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Isso demonstra que a separação entre Deus e os homens desapareceu, e o acesso ao Pai, o caminho de volta a Ele, estava pronto, e isso foi feito pelo Pai, o que demonstra que a capacidade de ser salvo vem de Deus, por meio de Cristo, que possibilitou esse rasgo no véu, fazendo uma ponte, um caminho que nos permite ir a Deus. Por isso, foi rasgado de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus em direção ao homem, e não o contrário. Deus, a partir dali, não habitaria mais em templos feitos pelas mãos dos homens, mas no próprio homem. O pacto da nova aliança é bem maior que o da velha. Por isso, cuide do Espírito Santo com muito zelo, temor e tremor. Voltando ao texto, o versículo 23 diz que no oráculo ele fez 2 querubins de madeira, cada um com 10 côvados e cada asa deles com 5 côvados. E esses 2 querubins estendiam suas asas sobre a arca, e ambos foram revestidos de ouro. Tudo mais na casa foi revestido de ouro: as portas, os umbrais, os querubins, as flores. Os fundamentos da casa foram colocados no mês de Ziv, que significa luz ou brilho. É um mês de primavera, de 29 dias, geralmente abril ou maio do nosso calendário. O mês de colocação dos fundamentos na casa do Senhor foram o mesmo mês, Ziv, 1 Reis 6:1. E no 8º mês, mês de Biel, Salomão terminou de edificar a casa em 7 anos. É curioso esse tempo de 7 anos, que é o número de dias que a Bíblia narra que Deus terminou a sua obra de fazer a terra. Salomão cumpriu sua obra, o papel que Deus designara para ele. Cumpriu o propósito de edificar a casa do Senhor, conforme havia sido profetizado que faria. E o fez com excelência, sabedoria e muito zelo e amor. Essa é a maneira que Deus espera que nós cumpramos o nosso propósito. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, busque encontrar suas respostas. E aquilo que vier à sua mão para fazer, faça como Salomão. Edifique uma casa para o Senhor e busque as melhores pedras, a melhor madeira, os melhores artífices, os melhores ourives e termine-a com perfeição no tempo que o Senhor determinar que você faça. Cada um de nós, salvos por Cristo, temos uma função, um ministério, uma obra a fazer. Que nós possamos fazê-la diligentemente, com muito amor e obediência, para que nunca desistamos da carreira que nos foi proposta. Avance em seus propósitos, cumpra seu ministério na casa do Senhor. Amém? Deus falou muito comigo nessa palavra, e eu espero que Ele tenha falado com você também. As respostas para o que você deve fazer, eu não tenho, mas com certeza o Senhor as tem, e Ele as dará a você quando você buscar por elas.
Um abraço e vamos seguindo de ensinamento em ensinamento, capítulo a capítulo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, aquele que é tudo em todos. Amém? Um abraço e até amanhã.